Meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. E hoje estou fazendo o vídeo aqui no meu celular porque estou com um grande problema com o meu computador, né? A fonte do meu computador não funciona mais e até chegar uma outra fonte eu vou ter que fazer os vídeos assim. Aqui no celular espero que fique bom da mesma forma, né, com que eu faço no computador, tá? Esse vídeo aqui eu quero comentar a respeito do filme de Paulo Apóstolo de Cristo. Eu acabei de assistir o vídeo, né? Na verdade acabei de assistir ao filme de Paulo Apóstolo de Cristo. Eu queria fazer alguns comentários sobre o filme, tá? O filme que foi produzido pelo diretor Andrew Heath, acho que é assim o nome dele, se eu não me engano. Enfim, tem várias particularidades do filme que eu quero comentar. Primeiramente, eu quero parabenizar o diretor porque o filme ficou ótimo, ótimo, tá? Eu sei que tem muitas críticas a respeito do filme. Alguns cristãos, né, não gostaram muito do filme porque existe um improviso, né? O cristão ele tem que entender que normalmente um filme sobre Atos dos Apóstolos ou algum filme sobre a história de um dos apóstolos ou de um discípulo nem sempre vai se manter fielmente às escrituras, tá? Porque o diretor precisa de conteúdo. Ele vai buscar conteúdo para colocar no filme. Nem sempre os relatos que estão contidos nas escrituras fornecem um conteúdo, né, para que o diretor consiga produzir um filme, tá? E para não ficar aquela coisa muito do mesmo, tá? O diretor acaba buscando outras fontes, como livros apócrifos, livros pagãos, para tentar incorporar dentro da história outros relatos e assim conseguir fazer um filme. Para minha pessoa, né? Para minha pessoa, o filme ficou muito bom, tá? Acabei de assistir, é emocionante, minha esposa chorou a todo momento com o filme, tá? Não se manteve totalmente fiel à história de Paulo, né? O filme frisa muito a história de Paulo e o convívio com Lucas, né? São Lucas. Não se mantém totalmente fiel, tá? Mas em si a mensagem ficou muito boa. A mensagem foi passada de uma forma excelente, tá? Então eu né, enumerei algumas questões aqui que eu quero falar a respeito do filme, né? Já deixando aqui, quem quiser pode assistir porque é um filme excelente, tá? Primeira coisa, fala sobre Priscila e Áquila, como se Priscila e Áquila estivessem em Roma no momento em que Paulo foi preso, tá? Infelizmente isso é uma má interpretação das escrituras, tá? Foi uma má interpretação. Priscila e Áquila não estavam mais em Roma, eles foram expulsos de Roma já no reinado de Cláudio e eles não voltaram, tá, para Roma. Eles mantiveram uma igreja na Ásia e ali, nessa igreja na Ásia, que eles ajudavam, né, os cristãos e ajudavam também a Paulo. Se você pegar Romanos, lá no capítulo 16, né, ali é sobre esta carta aos romanos que alguns estudiosos, alguns teólogos, principalmente os protestantes, julgam que Priscila e Áquila, ou Prisca e Áquila, estavam em Roma. Mas não, São Paulo estava pedindo para os romanos, a igreja de Roma, enviar saudações para Prisca e Áquila, que estavam na Ásia. Todas aquelas pessoas citadas por São Paulo estavam na Ásia. E São Paulo fala isso no mesmo capítulo. Ele cita aqui, ó, no versículo 3, saudai, né, ou enviar saudações, saudai Prisca ou Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Pela minha vida, eles expuseram as suas cabeças. Isso lhes agradeço. Não só eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a comunidade que se reúne em sua casa. Tá? São Paulo vai citar em outras cartas que Priscila e Áquila mantiveram uma casa, tá? E ali eles se reuniam como igreja em Corinto, se eu não me engano, na cidade de Corinto, e depois em Éfeso, tá? E ele fala nesta mesma carta aos romanos, ele fala aqui, ó, saudai-vos uns aos outros com óculos santos, com óculos santo.
todas as igrejas de Cristo vos saudam. Então, o que acontece? Essas igrejas espalhadas pela Ásia estavam enviando saudações à igreja de Roma. E São Paulo pedindo para que a igreja de Roma retribuísse essas saudações, enviando também saudações para essas igrejas, né, e para essas pessoas que ajudavam Paulo e cooperavam com Paulo durante todo o tempo que São Paulo pregou ali, né, na Ásia, também na Grécia, ali na Capadócia, toda aquela região, né, que São Paulo pregou até chegar em Roma, tá? Mas, enfim, eu só realmente achei, essa foi a mancada do filme, porque faltou um pouco mais de estudo ali, um pouco mais de pesquisa para entender que Prisca e Áquila já tinham sido, né, já tinham sido expulsos de Roma, já no reinado de Cláudio. Está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. Depois disso, saindo de Atenas, Paulo dirigiu-se a Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, e a sua mulher Priscila, que é a Prisca. Eles, pouco antes, haviam chegado da Itália, por Cláudio ter decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo uniu-se a ele. Depois São Paulo vai falar que eles realmente tinham uma igreja que se reuniam em sua casa, ali mesmo na Ásia, tá? Então, realmente, Prisca e Áquila não estavam em Roma no momento que Paulo foi preso, tá? É muito interessante, principalmente para eu, né, que prego o Apocalipse, faço grandes estudos a respeito do Apocalipse, mostra exatamente que Nero não era bonzinho, assim como alguns protestantes dizem por aí, que Nero era um imperador que não foi tão cruel com os cristãos. O filme detalha exatamente o incêndio em Roma, tá? E o que aconteceu pós esse incêndio, né? A perseguição aos cristãos, a crueldade, isso é importante, a crueldade para com os cristãos, né? Nero mandava executar os cristãos de maneiras, né, de várias maneiras, decapitado, crucificado. Os cristãos eram expostos no circo de Nero, né, e lá eles eram devorados por leões. Realmente era uma coisa muito complicada na época. E esses que eram crucificados, seus corpos eram usados como tochas para iluminar a cidade de Roma. Então a crueldade foi tremenda, tá? Domiciano, que foi o segundo a perseguir os cristãos, não fez nem um terço do que Nero fez, tá? Então o protestante que diz que Nero não perseguiu os cristãos e que, na verdade, os cristãos gozaram de uma certa paz durante o reinado de Nero, é mentira, tá? Está mentindo. E Nero é o 66 do Apocalipse, tá ok? Então detalha muito bem a crueldade que Nero, né, teve para com os cristãos. Mostra também uma questão muito importante, o perigo das escrituras. O porquê que o Apocalipse foi escrito de uma forma assim tão figurada? Por que o Apocalipse foi escrito daquela maneira? Por causa que as escrituras, na verdade, do Novo Testamento, falando aqui sobre as cartas de Paulo, os evangelhos, e falando também aqui sobre Atos dos Apóstolos, né? As escrituras eram perigosas, porque testemunhavam uma fé, uma nova religião. E todo mundo sabe que na época o único Deus que existia entre os homens era o imperador, né? Então mostra exatamente o perigo das escrituras, né? Eles, quando os romanos percebiam que existia uma escritura, alguma coisa, eles confiscavam, estudavam aquilo para saber se não ia contra o império, tá? Por isso que São João escreveu o Apocalipse de uma forma tão figurada, colocando ali a gematria hebraica, tá? para dificultar a definição, né? o entendimento do que seria o 666, que estava retratando exatamente ao imperador romano, tá? Com medo de uma represária, né? Isso era normal na época, né? Quando o imperador sabia que existia algo contra o império, né, essa pessoa era perseguida, e assim como Paulo, por exemplo, foi condenado pelo incêndio em Roma, né, os cristãos eram decapitados, crucificados, né, mas foi bem importante isso no vídeo, mostrar a crueldade de Nero, e seria muito bom que os protestantes assistissem esse filme. Foi feito por um católico, se eu não me engano, o diretor é católico, mas seria muito bom os protestantes assistir a esse filme, tá?
Mostra também, né, no final do filme, que só Lucas ficou com Paulo, e isso é relatado em uma de suas cartas, se eu não me engano, a Timóteo. Todos acabaram abandonando, né, o Paulo em Roma. Isso ficou evidente no filme, e é evidente também em suas cartas, né, e só Lucas permaneceu com Paulo. E o filme a todo momento retrata, né, como eu posso dizer, essa intimidade que Lucas tinha com Paulo, né? E ali mostra como Lucas começou a compor Atos dos Apóstolos, que na verdade é Atos de Paulo, não seria Atos dos Apóstolos, porque na verdade ele retrata o início da igreja, e depois de uma certa, né, de um certo capítulo ele começa apenas a demonstrar os Atos de Paulo, tá? É bem importante isso também, para quem quiser saber um pouco mais sobre o cânon bíblico, tá? O que eu achei que faltou no filme foi a presença de Pedro, tá? O filme fala pouco sobre Pedro, cita lá Pedro acho que em 2 momentos, foi o que eu percebi, né? Assistam um filme em inglês, tá? Não peguem o filme dublado, assistam em inglês, é importante, tá? E fala muito pouco a respeito de Pedro, tá? Eu acho que o filme poderia mencionar mais, né, o nome de Pedro, tá, ok? E no final do filme, que foi muito emocionante mesmo, tá? Comovente, mostra Paulo sendo decapitado, e depois mostra o encontro de Paulo com os mártires no reino, né? Ele vê Jesus Cristo no reino, e ele vai ao encontro daqueles mártires. E quem eram esses mártires? Estava lá Santo Estevão, que morreu aos pés de Paulo, né? São Paulo viu Santo Estevão sendo apedrejado, né? Viu o martírio de Santo Estevão, tá? E ele não se conformou com isso depois da conversão, e mostra o encontro de Paulo com... É lógico que isso aí é uma coisa bem apócrifa, não existe. Como eu falei, o diretor ele precisa de conteúdo, tá? E muitas vezes ele vai buscar conteúdo em livros apócrifos. Eu não tenho nada contra livros apócrifos, tá? Até utilizo, né, muitos livros apócrifos. Mas ele foi buscar conteúdo, tá? Todo o enredo ali, né, tem muita coisa que não contém em Atos dos Apóstolos, não contém nos Evangelhos. Ele foi buscar em outros livros, em outras fontes, tá? Mas o filme ficou 10 a respeito disso. O improviso ficou 10, tá? Então assim, a minha nota para o filme de 0 a 10 seria 8, tá? Acho que faltou um pouco mais a explicação sobre Pedro, né? Colocar um pouco mais, não só Pedro, os outros apóstolos também. Mencionar que a igreja não girava em torno apenas de Paulo, tá? Mencionar um pouco mais a respeito dos outros apóstolos também. Acho que faltou um pouco disso no filme. A interpretação de São Lucas foi o mesmo ator que interpretou Jesus Cristo na Paixão de Cristo de Mel Gibson, tá? Excelente, interpretou São Lucas, olha, um papel excelente mesmo. O ator que fez o papel de Paulo também ficou excelente, tá? Acho que os dois nasceram para realmente fazer filmes religiosos, né? E, enfim, quem não assistiu, assista. Quem já assistiu, né, eu já vi um monte de críticas a respeito do filme, principalmente por não seguir uma temática apenas do que está contido nos Evangelhos ou em Atos dos Apóstolos, né, porque houve o improviso. A minha crítica seria essa percepção sobre Priscila e Áquila, que eles não estavam em Roma, né? Isso é um entendimento total que eu tenho, muito claro ali na carta aos Romanos, que eles não estavam em Roma. Mas isso não feriu em nada o filme, tá? Essa questão de Priscila ou Prisca e Áquila estarem em Roma ou em Corinto não fez com que o filme perdesse a sua essência e nem a sua mensagem, tá? Então quem não assistiu, assista. O filme para mim é nota 8. Faltou mencionar um pouco mais dos outros, colocar em evidência os outros apóstolos, colocar em evidência um pouco mais Pedro, tá? Mas o resto do filme foi 10, tá? Então eu estou fazendo este vídeo aqui do celular, não vou nem editar o vídeo, já vou jogar ele direto no YouTube, tá ok? E desde agora já vou começar a pedir em todos os vídeos, porque se não pedir, não acontece. Deixe o seu like, se inscrevam aqui no canal,
tá? Divulguem o canal, tanto o meu canal aqui como o Universo Católico, Observatório Católico, Inquisição Online. Divulguem os sites católicos, tá? Acho que se não pedir não vai para frente isso aí, infelizmente, não cresce, né? E divulguem e deixe o seu like, tá? Aperta o sininho ali para receber as notificações, tá ok? E assistam um filme de Paulo Apóstolo, tá ok? Desde já agradeço, até a próxima, amém.